Olá! Hoje nós não trataremos de nenhuma planta, mas sim de uma substância muito importante para a sociedade como um todo, especialmente para a farmácia verde, a qual tem várias propriedades medicinais. Estamos falando da própolis. A própolis ela é advinda de preparações resinosas, preparações de abelhas, que fazem para poder suprir suas demandas, mas nós a utilizamos na parte medicinal para que seja utilizada para alguma propriedade terapêutica para os seres humanos. Então, na verdade, a própolis ela é fabricada pelas plantas medicinais que estão no Cerrado Mineiro, principalmente aqui na nossa região, por uma abelha especial, que é a abelha Europa, ou a abelha europeia. Essa abelha Europa, ela tem um nome científico de Apis mellifera. Ela é uma abelha sociável, ela é bem social, dentro dos patamares normais, sem atacá-la. Ela é uma abelha que foi trazida para as Américas e depois introduzida no Brasil aproximadamente em 1839. Ela tem origem tanto na Ásia quanto na Europa. Foi trazida então pelos colonos, especialmente ingleses e espanhóis. E aqui no Brasil se adaptou muito bem com o clima tropical, o clima brasileiro que nós temos em nossa região e no Brasil como um todo. Essa abelha, ela vive em colônias, especialmente numa colmeia, pode ser de forma natural ou também de forma artificial, em caixas que se fazem para que elas possam ficar ali formando as suas colmeias. Elas fabricam aí o seu favo para colocar o mel e o pólen para sua sobrevivência, para suas larvas e seus insetos que possam multiplicar. E elas possuem também uma área externa na qual naquelas gretas que porventura tenha na caixa ou alguma área que não seja utilizada, imprópria para utilizar durante a colmeia, ou algum animal que adentrou nessa colmeia e foi morto e precisa ser retirado, alguma coisa nesse sentido, elas utilizam essa substância que é a própolis, tão importante para nós, que as abelhas fabricam também, para embalsamar os insetos internamente junto à colmeia e para fechar as gretas que porventura tenham ali, ou no cupim, se elas fizerem a sua colmeia no cupim, ou até mesmo em caixas, como eu disse, ou em galhos, ou ocos, por exemplo, em troncos ocos. E aí vão realmente fechar para não deixar entrar ar frio, insetos, sujidades dentro da colmeia para proteger todo aquele ambiente. E é justamente essa resina que elas colocam ali para fechar as gretas que nós chamamos de própolis. A própolis, na verdade, ela é uma mistura de substâncias resinosas, gomosas e até mesmo balsâmicas, ou seja, tem cheiro bem característico, através de exudatos de plantas, de brotos, de flores que algumas plantas possuem. Essas abelhas vão até essas plantas, colhem esses exudatos, esses elementos, essas misturas que nós temos lá nas plantas medicinais do cerrado, e aí levam juntamente ao seu corpo e às suas mandíbulas também, para que possam ali gerar dentro da sua colmeia esse preparado que é através de saliva, que elas secretam a saliva para poder misturar, poder amaciar, vamos dizer assim, esses bálsamos, essas gomas que estão ali, e também pólen e cera. Então, na própolis, que nós temos uma amostra aqui, essa aqui é uma resina de própolis. A própolis ela é formada de várias substâncias, é uma mistura complexa de várias substâncias que no seu formato final nós temos esse tipo de material. É um material bem resinoso, a gente percebe que tem uma certa resistência ao quebrar ele, então a gente fala que é gomoso, tem uma goma, como se fosse uma goma mesmo de mascar, e protege justamente a colmeia. Aqui na nossa região tem uma planta muito importante na qual as abelhas pegam seus exudatos, seus extratos para fazer a própolis, que é o alecrim do campo. Esse alecrim do campo ele foi e é ainda utilizado para varrer fornos, aqueles fornos que são assados biscoitos ou até mesmo fogão a lenha, e gera um cheiro característico naqueles fornos que são limpos com essa planta. Faz tipo-se uma vassoura para limpar. E essa planta ela é fundamental para que as abelhas possam ter acesso a elas, principalmente elas, não somente elas, mas elas possuem conteúdo de flavonoides muito bom, e esses flavonoides são as substâncias químicas
vão ser trazidas para a própolis e, consequentemente, quando a gente fizer o manuseio dessa própolis, a extração, nós vamos ter uma quantidade boa de flavonoides para fazer a ação medicamentosa, né, terapêutica no nosso organismo aqui. Então, quando nós temos uma própolis verde, que é o caso dessa aqui que nós temos, nessa própolis ela tem uma coloração esverdeada, né, percebe-se isso. Essa coloração esverdeada significa que ela veio de algumas plantas que possuem aí bastante clorofila, e essas plantas, especialmente na nossa região, o alecrim, né, do campo. O alecrim do campo, ele possui então bastante conteúdo de flavonoide, o que vai gerar algumas propriedades muito interessantes para nós. Se for outro tipo de própolis, ela vai ter uma outra variedade de compostos, isso vai gerar uma enorme, né, quantidade de ativos que vai fazer vários tipos de ações. Mas aqui na nossa região, especialmente essa própolis verde, ela tem propriedade comprovada cientificamente contra vírus e bactérias, então ela ajuda muito bem aí na questão para prevenir infecção viral, infecção de gripe, de resfriado e também infecções bacterianas, para tentar resolver problemas de infecções bacterianas, como antisséptico mesmo geral. Além disso, ela ajuda nas questões de abaixar pressão arterial, ajuda a diminuir cáries, ajuda a diminuir a úlcera estomacal, que é um componente importante, e especialmente aumentar o sistema imunológico. Então, ela tem algumas propriedades medicinais bastante interessantes e na farmácia verde nós utilizamos porque ela entra como um antisséptico, um anti-inflamatório muito potente, tá? E também como antioxidante, para não prevenir aí a formação de compostos inadequados nas formulações fitoterápicas que nós manipulamos. Mas se for utilizar ela na forma de tintura, né, alguma outra preparação, essa atividade antioxidante ela também previne a formação de tumores, de cânceres em geral. Então ela tem essa propriedade que é bastante também evidenciada pelos artigos científicos. A única contraindicação é que se você tiver alergia a abelhas, pode ter alguma parte, né, de abelha na resina, então toma mais cuidado, ou alergia até mesmo à questão da própolis, de algum composto que tem aqui dentro dessa resina que é da própolis. A preparação da própolis, como é uma parte muito resinosa, nós temos que usar uma parte que vai fazer a extração, que possa fazer a extração de modo mais adequado. E nesse caso aqui o mais comum é o álcool. Então você pode pegar um vinho, você pode pegar uma cachaça, ou você pode comprar um álcool no mercado mesmo para fazer o preparado. A água não vai funcionar, porque ela não tem uma solubilidade na água e você não vai conseguir extrair de modo adequado os componentes que são farmacológicos para fazer ações terapêuticas no seu organismo. Então eu trouxe aqui uma quantidade, né? Se nós formos preparar uma quantidade de 500 ml, nós devemos utilizar 50 gramas de resina, tá? Essa resina dessa forma aqui. E na hora que for preparar o seu composto, sempre que possível, quebrar essa resina de própolis em pedaços menores, porque isso facilita a extração, aumenta a área de contato e com isso possibilita uma melhor extração dos compostos químicos. O nosso padrão sempre vai ser 100 gramas de resina para 1 litro de preparado. Esse 1 litro de preparado da nossa solução, o ideal é que seja 70% de álcool e 30% de água. Então, se tiver 1 litro, seria 700 ml de álcool e 300 ml de água. Nesse caso, se você for reduzir, é proporcional. Então, se você for usar apenas 100 ml da sua solução, você vai jogar apenas 10 gramas de composto, que seria 10%. Tá? Então, sempre nessa proporção, de utilizando aí de uma parte, né, que seria 10% do composto inteiro, da parte de resina, para o restante de líquido na preparação aproximadamente de 70, 40 para cima de percentual de álcool. E dá para a gente fazer então a extração utilizando. Eu trouxe aqui um processo de maceração para que a gente possa ver. Essa é uma solução que nós temos álcool e água na concentração de 70% e uma quantidade de resina de própolis. Essa resina de própolis, ao longo do tempo, ela vai se dissolvendo. Mas o que é importante? É importante que nós tenhamos um material ou que seja
é um vidro que a gente chama de vidro âmbar, né, que é um vidro escuro, mas se você não tiver um vidro âmbar, igual esse aqui que é transparente, o ideal é colocar um papel alumínio envolvendo esse frasco para que não tenhamos a luminosidade acessando o material, que isso pode degradar os princípios ativos. Se o vidro já for âmbar, escuro, não tem problema, pode deixar ele dessa forma aqui. E aí, se você puder, sempre guardar um local que seja arejado, mas que não tenha acesso à luminosidade. Outra questão importante é a tampa. Essa tampa ela tem que estar bem vedada, porque todo dia, pelo menos uma vez ao dia, né, e o recomendado é que se faça 2 vezes, de manhã e à tarde, nós devemos fazer esse procedimento aqui, que é o procedimento de homogeneização. Não é agitar, não é isso aqui, é fazer a homogeneização do nosso composto que está aqui, de forma bem tranquila, sem muita agitação, né, sem muita rapidez nesse processo. E após 21 dias, nós já podemos fazer o consumo sempre diluído, porque vai ter álcool, então pode se diluir num suco, pode se diluir numa água, né? Tem gente que gosta de colocar no leite, não tem problema. E são 30 gotas dia. Com 30 gotas dia desse preparado aqui, nós já temos uma proteção muito benéfica, especialmente para gripes e resfriados, mas também com um aumento do sistema imunológico e atividade que seria atividade antioxidante na prevenção a longo prazo aí de formação de tumores, né, e etc. no nosso organismo. Então a própolis ela é um coringa para nós da farmácia verde, a gente utiliza ela muito como conservante, como uma ação terapêutica também, em diversas concentrações, e na prática cotidiana aí de vocês podem fazer a utilização daqueles compostos que tem em farmácia, né? É necessário que se tenha uma confiança no produto, que você já faça a utilização. Muita gente bate, né, direto na garganta, um spray, pode ser feita a utilização também, ou compra um extrato de própolis que pinga todo dia, pode ser feito, ou fazer o preparado, né, comprar realmente a própolis resina, né, que é essa aqui apresentada, e fazer a extração. Nessa própolis resina, a quantidade de princípios ativos vai estar muito mais aumentado. Então você vai ter muito mais um efeito terapêutico evidente, né, para você nesse caso, comparado aos outros compostos que nós temos no mercado em preparações já feitas, né, para ser compradas e utilizadas. Então, hoje a nossa área, né, de tratar aqui não foi uma planta, mas ela é advinda de uma planta. Essa planta tem um nome científico que é a Baccharis dracunculifolia. Essa é uma planta parente da carqueja, mas não tem nada a ver com a carqueja, né? Essa é uma planta totalmente diferente da carqueja, mas do mesmo gênero, né, que é a Baccharis, porém tem uma atividade muito importante na formação da própolis, que é muito interessante dentro da área de plantas medicinais, de produtos naturais e de fitoterápicos. Espero que vocês tenham curtido a dica de hoje, espero encontrar vocês no próximo programa e aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.